Oi, gente, meu nome é Lidia Souza Marques, eu sou do segundo TRI Matutino do IFROS, campus Guajará-Mirim, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas táticos do voleibol. Bom, lembrando, né, bem menos importante, matéria de educação física ministrada pela professora Kênia. Bom, mas o que é sistemas táticos do voleibol? O que é isso? Sistemas táticos são os tipos de sistemas englobando sistemas defensores, defensivos, sistemas ofensivos. E eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, na simulação de jogo, digamos assim, e falar um pouco também sobre a função de cada jogador em quadra. A função, a posição dele, e falar um pouquinho também da movimentação, a questão da movimentação do rodízio e tudo mais. E eu vou usar como material para explicação uma maquete, né? E vamos que vamos para não enrolar muito. Oi, gente, meu nome é Lidia Souza Marques, eu sou do segundo TRI Matutino do IFROS, campus Guajará-Mirim, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas táticos do voleibol. Bom, lembrando, né, bem menos importante, matéria de educação física ministrada pela professora Kênia. Bom, mas o que é sistemas táticos do voleibol? O que é isso? Sistemas táticos são os tipos de sistemas englobando sistemas defensores, defensivos, sistemas ofensivos. E eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, na simulação de jogo, digamos assim, e falar um pouco também sobre a função de cada jogador em quadra. A função, a posição dele, e falar um pouquinho também da movimentação, a questão da movimentação do rodízio e tudo mais. E eu vou usar como material para explicação uma maquete, né? E vamos que vamos para não enrolar muito. Oi, gente, meu nome é Lidia Souza Marques, eu sou do segundo TRI Matutino do IFROS, campus Guajará-Mirim, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas táticos do voleibol. Bom, lembrando, né, bem menos importante, matéria de educação física ministrada pela professora Kênia. Bom, mas o que é sistemas táticos do voleibol? O que é isso? Sistemas táticos são os tipos de sistemas englobando sistemas defensores, defensivos, sistemas ofensivos. E eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, na simulação de jogo, digamos assim, e falar um pouco também sobre a função de cada jogador em quadra. A função, a posição dele, e falar um pouquinho também da movimentação, a questão da movimentação do rodízio e tudo mais. E eu vou usar como material para explicação uma maquete, né? E vamos que vamos para não enrolar muito. Gente, primeiro eu vou mostrar um pouco dessa maquete, né? Bom, aqui eu delimitei, né? Aqui a zona de ataque, a zona de defesa, e as posições, né? Lembrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os jogadores vão ser representados por esses pacotinhos de brigadeiro e a rede simulando uma quadra de vôlei. Primeiramente, né, gente, vai ter alguns barulhinhos no decorrer desse vídeo, mas peço desculpa, mas é assim mesmo, estamos em realidade de quarentena, né, fazer o quê? Bom, vou falar resumidamente da função de cada jogador, não tanto específico, porque eu prefiro especificar na hora que a gente for entrar para os sistemas táticos. Bom, mas vamos lá, né? O levantador, o que faz o jogador que é levantador? Ele faz o levantamento, como o próprio nome já diz. Ele posiciona a bola para o atacante. Ele pega a segunda bola, que defenderam do saque, levanta para o atacante atacar, né? Os próprios nomes já dizem. Também tem o jogador ponta ou ponteiro. E o que eles fazem? Eles atingem a bola, tipo, a bola mais forte. Porque eles são especialistas em ataque. Eles atacam e também são ótimos passadores, né? Agora também tem os meios de rede. O que fazem meio de rede, né? Como o nome propriamente diz, né? Eles são especialistas em bloqueio. Eles bloqueiam a bola, né? Como forma de defesa, digamos assim. E eles também são atacantes de meio. Eles também podem atacar. Também temos os especialistas em defesa. Os nossos queridos especialistas em defesas que ocupam as posições, né? Digamos assim, em quadra 5, 6 e 1, que são as posições do fundo. E eles, como eu posso dizer, depende muito da situação do jogo. Mas eu vou explicar melhor os sistemas táticos, né? Eu vou explicar melhor, tô falando geralzão. E por último, não mais importante, temos o nosso querido líbero. O que faz um líbero? O líbero, ele é o jogador que, inclusive, possui uma camisa diferente do time. E ele é responsável pela defesa, tipo, ele é não é o principal, digamos assim, porque ele forma uma equipe.
ele tem um ótimo passe e ele recebe a bola. Tipo, ele pode receber a bola mais forte que vem do saque. Ele é especialista em defesa. Essa função, digamos assim, posição, na verdade, foi criada em 1998, né? E ele ocupa a posição 5, 6 e 1, que é a do fundo. Dependendo do rodízio, ele vai vir pro fundo. Eu vou explicar melhor os sistemas táticos. Não fiquem com medo que eu vou explicar. E o líbero, ele não pode nem atacar e nem sacar, porque, como eu disse, é um especialista em defesa. Então, vamos lá, sem enrolação. E antes de falar dos sistemas táticos agora que eu ia entrar na melhor parte, né? Vou falar um pouquinho sobre rodízio. Bem pouquinho, se vocês saberem o que basicamente é o rodízio. O que é o rodízio, né? Como eu disse, essas funções são um pouco superficiais, por causa que elas são melhores explicadas nos sistemas táticos, na simulação do jogo, né? Mas o rodízio acontece quando a equipe, que ela recebe o saque, ela recupera a posse de bola. E quando isso ocorre, quando ela ganha o direito de realizar o saque, de efetuar o saque, essa equipe, né, ela vai correr um rodízio. Ou lembrando que o rodízio sempre acontece em sentido horário. É só para vocês terem noção do que vai acontecer, do porquê como vai acontecer essa movimentação. Agora vamos lá, né? Vou explicar um pouco aqui. Vai me cortar um pouco, mas eu quero que vocês visualizem a maquete aqui. E eu vou explicar um pouco sobre cada sistema tático, né? Bom, os sistemas táticos propriamente ditos ofensivos, né? Que são basicamente para a equipe marcar ponto, né? Eu vou explicar os três principais. Quais são? 6-0 ou 6-6, 4-2 e 5-1. Bom, lembrando que esses dois números, um é atacante, outro é levantador. Como assim? Se são 6-0, 6 atacantes, 0 levantadores. Se é 4-2, 4 atacantes e levantadores. Se é 5-1, 5 atacantes, 1 levantador. E assim por diante. Vamos lá para o sistema 6-0. Primeiramente, lembrando que o sistema 6-0 é o sistema mais simples, digamos assim. Por que o sistema mais simples? Por causa que é o sistema que ele não tem especialização por função. Ou seja, é o melhor sistema para trabalhar com pessoas que estão iniciando o esporte. Por exemplo, numa aula de educação física, um exemplo. Por quê? Por causa que eles não têm especialização, não tem. Todos os jogadores, eles são atacantes, todos são levantadores e todos são passadores, todos. Todos os jogadores vão realizar as mesmas funções, dependendo de cada rodízio, digamos assim. Bom, como eu disse, é usado para iniciação esportiva. O que acontece? Eu vou falar resumidamente aqui para não prolongar muito o vídeo. Bom, esse 3 aqui, ó, vocês vão vendo que é o do meio, né? Esse 3 aqui. O que parar aqui, ele vai ser levantador. Como assim? Quando ocorrer um rodízio e esse 3 estiver aqui, ele vai ser levantador. Então, os outros 5 vão ser os atacantes. Entenderam mais ou menos a lógica? Aí, isso é o que acontece se acontecer o rodízio e se esse 3 passar a ser o 2... se o 4 passar a ser o 3 e assim por diante, né? Como acontece no rodízio. Então, o que estava na posição 4, ele vai passar a ser levantador. Isso que acontece, por isso que não tem especialização, porque todo mundo vai ocupar o mesmo cargo de acordo com cada sistema de jogo, entenderam? Por isso que ele é o mais simples, digamos assim. Agora vamos para o sistema 4-2, que é um pouquinho mais complicado, mas nada difícil não. Gente, eu vou explicar assim porque fica melhor vocês visualizando a maquete. Bom, vamos lá. O sistema 4-2, como disse, 4 atacantes, 2 levantadores. Bom, como foi dito, né? Esse sistema ele é diferente do 6-0 porque nesse sistema tem alguns especialistas por função. Ou seja, nesse caso vão ser 2 levantadores e 4 ponteiros, né? Bom, os levantadores vão ser posicionados em diagonal. Como assim, de diagonal? Por exemplo, se um levantador estiver na posição 3, o outro vai estar na posição 6. Se o levantador estiver na posição 4, o outro vai estar na posição 1. E assim por diante, eles vão estar sempre em diagonais, né? E por conta de serem sempre na diagonal, um vai ficar na rede e um vai ficar no fundo. Não tem como mudar isso. Um vai ficar na rede e um vai ficar no fundo. Aí, o que acontece, né? O levantador que está na rede, ele vai ser continuado sendo levantador. E o levantador do fundo, ele vai participar do passe, mas ele não vai atacar. Por quê? Por causa que ele vai ser levantador, como eu disse, levantador não ataca. Aí, o que acontece com uma movimentação, né? O que acontece se
ocorre uma movimentação, né? Mas o que são essas movimentações? Elas são basicamente feitas, né, para a gente adequar a posição do jogador em quadra, a função a qual ele é especialista. Aí vamos dizer que recuperou a posse de bola, né? Essa equipe aqui e muda as posições. Vamos lá, né? Lembrando, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Olha lá, ó, lembra que eu falei? O L tá aqui, o L tá aqui. São sempre diagonais. Mas o que vai acontecer? Lembrando, o levantador, ele tende a ficar no meio, entendeu? Bem aqui. O que acontece? Quando ocorrer isso, sempre vai ter um no fundo e um na rede. Quando ocorrer isso, o levantador, sem exceções, tá, gente? O levantador, ele vai trocar de lugar após o saque, né? Ele vai trocar de lugar com o ponteiro, entendeu? Para ele realizar o levantamento. Aí, se tivesse ao contrário, se o levantador tivesse aqui, da mesma maneira, ele ia trocar com o ponteiro que tivesse no meio. E assim por diante. Ah, gente, é importante filtrar que nesse sistema 4x2, diferentemente do 5x1, ele não tem necessidade de infiltração. Pode ocorrer, mas não tem necessidade. Agora vamos explicar do 5x1, que é o que eu estou mais ansiosa para explicar. Agora chegamos no sistema 5x1, que digamos que é o mais temido por muitos estudantes, né? E vamos que vamos para explicar ele, eu vou destrinchar todas as barreiras que vocês têm com esse sistema. Vamos lá. Esse sistema é um sistema muito usado em competições, é o mais usado, inclusive, e ele é totalmente especializado. Ele tem especialistas por função. Bom, nesse sistema são 2 ponteiros, 2 centrais, um líbero, um levantador e um oposto. Um dos centrais, ele pode ocupar a função de central e líbero, né? Eu vou explicar melhor para vocês. Bom, esse sistema não é tão recomendado você passar para pessoas que estão iniciando no esporte, por causa que é um sistema usado com equipes muito treinadas e profissionais. Lembrando disso. Agora eu vou explicar um pouquinho da movimentação dele e tudo mais, que eu vou virar a câmera para vocês verem a maquete. E outra coisa, esse posicionamento desse sistema, ele é extremamente por diagonal. Lembra do 4-2, que são os levantadores que estão em diagonal? Então, nesse sistema, todos são tudo juntinhos e bem juntos na diagonal. Vou explicar melhor pra vocês. Gente, quando eu disse que é na diagonal, porque é realmente na diagonal aqui, ó. Oposto, levantador, ponteiro, ponteiro, central, central, líbero. Lembrando aqui, ó, Ozinho, oposto, L é levantador, S barra L, central, líbero, central, ponteiro, ponteiro. Aí aqui, gente, digamos que vai ficar assim, ó. Bom, mas por que assim? O ponteiro, lembrando que os 2 ponteiros e o líbero vão sempre estar juntos assim, ó. Independente da movimentação que vai rolar. Eles sempre vão ficar aqui para recepcionar o saque. O central, aqui, próximo do levantador, né? E nesse caso, o oposto, ele vai ficar escondido assim, né? Nessa linguagem assim, né? Do líbero. Né? Agora vamos lá, né? O que acontece depois do saque adversário? Lembrando que isso aqui é antes da movimentação de fato, né? O levantador ele vai se posicionar no centro da rede, o central perto dele, o ponteiro, o líbero e o outro ponteiro vão continuar assim. E esse oposto aqui, lembra que eu falei que no 4-2 não tinha infiltração? O que vai acontecer? Esse oposto ele vai infiltrar pro outro lado da quadra para atacar pela saída de rede. Olha só, tá? O oposto tá na posição 5, ele vai infiltrar bem pra cá, pra ele atacar a posição 2 ali, ó, na saída de rede. E lembrando que essa movimentação muda a cada rodízio. Isso aqui é um rodízio, vai ter outro rodízio, outro rodízio. Eu vou explicar resumidamente sobre cada tipo de rotação, da primeira rotação, da segunda rotação, da terceira rotação, da quarta e da quinta. Mas a primeira é basicamente isso. Ponteiro, lembrando sempre, a gente pegue na memória de vocês, o ponteiro, o outro ponteiro e o líbero, eles vão estar sempre posicionados assim. Não importa a posição, eles vão, digamos que, se movimentar para sempre recepcionar a bola. E o oposto, os outros que vão infiltrar, mas esses vão sempre permanecer assim para recepcionar o